Olá, tudo bem? Chegamos ao dia 72 de oração e leitura anual de toda a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana, é a revelação que Deus fez de si mesmo à humanidade. A Bíblia é inerrante, infalível e plenamente inspirada por Deus. Precisa ser lida, conhecida e meditada. Vamos orar? Senhor, abençoa nossas vidas. Pai, visita aqueles que estão enfermos, desanimados, tristes, precisando de uma porta de emprego. Fica conosco, nos ajuda, nos livra dos homens maus, em nome de Jesus. Amém. Vamos começar nossa leitura pelo Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 14. Vamos ler de 1 a 21. Se você tem sua Bíblia aí, acompanhe, por favor. Por aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse aos que o serviam: Este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos e por isso nele operam forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuí-la. Versículo 5. Querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse-lhe: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Versículo 9. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a dessem. E deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e o anunciaram a Jesus. Versículo 13. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades e seguindo-o por toda a terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao sair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si mesmo o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhe vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e 2 peixes, ergando os olhos dos céus, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-lhe aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram dos pedaços que sobejaram. Recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos agora ao livro de Provérbios, no capítulo 30. Provérbios, capítulo 30, se você tem sua Bíblia aí, acompanhe, medite e aproveite a maravilhosa palavra de Deus. As palavras de Agur, filho de Jaque, de Massá. Disse o homem: fadiguei-me, ó Deus, estou exausto, porque sou demasiadamente estúpido para ser homem, não tenho inteligência de homem, não aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que o sabe? Toda a palavra de Deus é pura, ela é escuda para os que nele confiam. Nada acrescente às suas palavras para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. 2 coisas te peço, mas não me negues antes que eu morra. Afaste de mim a falsidade
e a mentira, não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Não calunize o servo diante do seu Senhor, para que aquele que te não amaldiçoe e fiques culpado. Há aqueles que amaldiçoam a seu pai e que não bendizem a sua mãe. Há daqueles que são puros aos próprios olhos e que jamais foram lavados da sua imundície. Há aqueles qual altivos são os seus olhos e levantadas as suas pálpebras. Há aqueles cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre homens. O sanguessuga tem 2 filhas, a saber, Dadá. Há 3 coisas que nunca se fartam, sim, 4 que nunca dizem basta. Elas são a sepultura, a madre estéril, a terra, que não se farta de água, e o fogo, que nunca diz basta. Os olhos de quem zomba do pai, ou quem despreza a obediência à sua mãe, corvos no ribeiro os arrancarão, e pelos pintões da águia serão comidos. Há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim. Sim, há 4 que não entendo: o caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar, e o caminho do homem como a donzela. Tal é o caminho da mulher adúltera. Come e limpa a boca e diz: não cometi maldade. Sobre 3 coisas estremece a terra, sim, sobre 4 não pode subsistir: sobre o servo quando se torna rei, sobre o insensato quando anda farto de pão, sobre a mulher desdenhada quando se casa, sobre a serva quando se torna herdeira da sua senhora. Há 4 coisas muito pequenas na terra, que porém são mais sábias que os sábios: as formigas. Povo sem força, todavia, no verão preparam a sua comida. E os arganazes, povo não poderoso, contudo fazem a sua casa nas rochas. Os gafanhotos não têm rei, contudo marcham todos em bandos. O geco, que apanha com suas mãos, contudo está nos palácios dos reis. Há 3 que têm passo elegante, sim, 4 que andam airosamente. O leão, o mais forte entre os animais, que por ninguém torna atrás. O galo, que anda ereto, o bode e o rei, a quem não se pode resistir. Versículo 32. Se procedeste insensatamente em te exaltares, ou se maquinaste o mal, põe a mão na boca. Porque o bater do leite produz manteiga, e o torcer do nariz produz sangue, e o assolar da ira produz contendas. Agora vamos ler Levítico capítulo 20 e 21. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Terceiro livro da Bíblia, o livro de Levítico, capítulos 20 e 21. Se você tem sua Bíblia aí, acompanhe, por favor, em nome de Jesus. Levítico 20. Disse mais o Senhor a Moisés: também dirás aos filhos de Israel: qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinarem em Israel, que der de seus filhos a Moloque, será morto. O povo da terra o apedrejará. Voltar-me-ei contra esses homens, e o eliminarei do meio do seu povo, porquanto deu de seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Se o povo da terra fechar os olhos para não ver esse homem, quando der de seus filhos a Moloque, e não o matar, então eu me voltarei contra esse homem e contra a sua família, e o eliminarei do meio do seu povo, com todos os que após eles se prostituem com Moloque. Versículo 6. Quando alguém se virar para o necromantes e feiticeiros, para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu, Senhor vosso Deus, guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Se um homem amaldiçoar o seu pai e sua mãe, será morto. Amaldiçoa seu pai ou sua mãe, o seu sangue cairá sobre ele. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto, o adúltero e a adúltera. O homem que se deitar com a mulher do seu pai terá descoberto a nudez de seu pai. Ambos serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles.
Se um homem se deitar com a nora, ambos serão mortos. Fizeram confusão, o seu sangue cairá sobre eles. Se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos, e seu sangue cairá sobre eles. Se um homem tomar uma mulher de sua mãe, maldade é a ele aos que queimarão, para que não haja maldade no meio de vós. Se também um homem se ajuntar com um animal, será morto, e matarás o animal. Se uma mulher se achegar a algum animal e se ajuntar com ele, matarás tanto a mulher como o animal, o seu sangue cairá sobre eles. Versículo 17. Se um homem tomar a sua irmã, filha do seu pai ou filha de sua mãe, e vir a nudez dela e vir a dele, torpeza é, portanto, serão eliminados na presença dos filhos do seu povo. Descobriu a nudez de sua irmã, levará sobre si a sua iniquidade. Se um homem se deitar com mulher no tempo de enfermidade dela, ele descobrir a nudez, descobrindo a sua fonte, e ela descobrir a fonte do seu sangue, ambos serão eliminados do meio do seu povo. Também a nudez da irmã de tua mãe ou da irmã de teu pai não descobrirás, porque descobriu a nudez da sua parenta, por isso se levarão a sua iniquidade. Também se um homem se deitar com sua tia, descobriu a nudez do seu tio, seu pecado sobre si levarão, morrerão sem filhos. Se um homem tomar a mulher de seu irmão, imundícia é, e descobriu a nudez de seu irmão, ficarão sem filhos. Versículo 22. Guardai, pois, todos os meus estatutos e todos os meus juízos, e cumpri-os, para que vos não vomite a terra para a qual vos levo para habitardes nela. Não andeis nos costumes da gente que eu lanço diante de vós, porque fizeram todas essas coisas, por isso me aborreci deles. Mas a vós outros vos tenho dito, em herança possuireis a terra, eu vou-la darei para possuirdes terra que emana leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. Farei, pois, distinção entre os animais limpos e os imundos, e entre as aves imundas e as limpas. Não façais abomináveis por causa dos animais, ou de aves, ou de tudo que se arraste sobre a terra, as quais as coisas apartei de vós para tê-las por imundas. Ser-me-eis santos, porque eu, Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. O homem ou a mulher que sejam necromantes ou sejam feiticeiros serão mortos, serão apedrejados, o seu sangue cairá sobre eles. Levítico capítulo 21 agora. Disse o Senhor a Moisés: fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e diz-lhes: o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo, salvo por seu parente mais chegado, por sua mãe, por seu pai, e por seu filho, por sua filha, por seu irmão, e também por sua irmã virgem, chegada a ele, que ainda não teve marido, pode contaminar-se. Versículo 4. Ele, sendo o homem principal entre o seu povo, não se contaminará, pois que se profanaria. Não farão calva na sua cabeça, e não cortarão as extremidades da barba, nem ferirão a sua carne. Santos serão a seu Deus, não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor. O pão do seu Deus, portanto, serão santos. Versículo 7. Não tomarão mulher prostituta ou desonrada, nem tomarão mulher repudiada do seu marido, pois o sacerdote é santo a seu Deus. Portanto, o consagrarás, porque oferece o pão do teu Deus. Ele vos será santo, pois o Senhor, eu, o Senhor, que vos santifico, sou santo. Se a filha de um sacerdote se desonra, prostituindo-se, profana a seu pai, será queimada. O sumo sacerdote entre os seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção, e que for consagrado para vestir as vestes sagradas, não desgrenhará os cabelos, nem rasgará suas vestes. Versículo 11. Não se chegará a cadáver algum, nem se contaminará por causa de seu pai ou de sua mãe. Não sairá do santuário, nem profanará o santuário do seu Deus, pois a consagração do óleo da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. Ele tomará por mulher uma virgem, viúva ou repudiada, ou desonrada ou prostituta. Estas não tomará, mas virgem do seu povo tomará por mulher. E não profanará sua descendência entre o seu povo, porque eu sou o Senhor, o que santifico. Disse mais o Senhor a Moisés: falarão dizendo: ninguém dos teus descendentes, nas tuas gerações, em quem houver algum defeito, chegará para oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem
em que houver defeitos chegará como homem cego, ou coxo, ou de rosto mutilado, ou desproporcionado. O homem que tiver o pé quebrado ou mão quebrada, ou corcovado ou anão, ou que tiver belida no olho, ou sarna, ou impinges, ou que tiver testículo quebrado. Nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Comerá o pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo. Porém, até o véu não entrará, nem se chegará ao altar, porque tem defeito, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que vos santifico. Assim falou a Moisés, a Arão, aos filhos deste e a todos os filhos de Israel. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, nos livre dos homens maus, em nome de Jesus. Amém.